Bem-vindos para mais um Direto do Forno. Como eu prometi, hoje eu vou fazer cheesecake. Uma receita que eu gosto muito de fazer. Mas antes disso, tem a participação aí da minha calopsita, que ela gosta de mim, então ela fica me aperreando, mas não se preocupe com ela não. Eu quero abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo capítulo 3 e o versículo 16 e o 17. 2 Timóteo, 3, 16, 17, que diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para... E que o Senhor abençoe essa leitura aos nossos corações. Bem, para começar, vamos lavar as mãos. Por quê? Por que lavar as mãos? Porque se eu tiver com as mãos sujas, eu vou contaminar a comida. E da mesma forma, se o meu coração não estiver preparado para receber a palavra de Deus, eu contamino todo o resto do meu corpo, não com a palavra de Deus, mas com outras coisas. Então, para iniciar, vamos lavar as nossas mãos. Lavado as mãos, vamos enxugá-las, claro, e vamos agora para o próximo passo. Primeira coisa, eu já previamente, desculpa aí, eu previamente já triturei aí 2 tiras, meio pacote de biscoito Maria, ou maisena, como você quiser. As triturei para adiantar o serviço. Com isso aqui, eu também vou, que eu já previamente separei, vamos misturar manteiga. Como eu estou fazendo aí mais ou menos meia receita, um terço de uma receita, aqui eu tenho, deixa eu só pegar minha fila aqui, 2 colheres de manteiga. E aí eu derreti e eu vou juntar aqui. Se eu ficar desaparecendo aí, eu peço desculpa. Ainda estou me adaptando a como trabalhar. Então eu vou misturar, né, até ela ficar toda a massa aqui, ficar úmida, umedecida pela manteiga, e ela fica toda firmada, grudenta. Se você vê que não está dando, você pode botar um pouco mais de manteiga. Se você vê que botou manteiga demais, aí você tritura mais um pouquinho de biscoito até ficar feito bem ligado, né? Você, como diria no interior, fazer capitão com ela. Então você mistura quase no ponto aqui. Eu vou ter que botar um pouco mais de manteiga. Tirar esse restinho aqui também. Daqui a pouco eu termino essa parte aqui. Vamos dar uma pequena pausa aqui e vamos para a segunda parte. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma outra bacia. Nela eu vou botar cream cheese. E ao pegar esse cream cheese aqui tem 300 gramas. Eu não vou usá-la toda, né? Mas eu vou usar quase toda. Deixa eu só pegar minha colher, achei.
né? Eu vou usar umas 200 gramas, mas eu não vou medir, né? Deixar ela bem cremosa mesmo. E eu vou bater essa massa no liquidificador. Para não atrapalhar, eu vou dar uma pequena pausa no vídeo para a gente poder dar continuidade. Bem, eu já bati, aproveitei que estava em pausa e coloquei mais manteiga ali e vou te mostrar daqui a pouco como é que ficou. E aqui ficou já, deixa eu chegar mais perto, ver como ela está mais cremosinha, né? Aí ela já chegou nesse ponto. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou misturar os outros ingredientes. Mas antes de misturar os outros ingredientes, você talvez esteja se perguntando: por que essa receita? Bem, não é só porque eu gosto dela, não. É porque também eu fui ler um pouco sobre a história do cream cheese e do cheesecake. E é engraçado que essa receita ela era usada pelos gregos para dar aos seus atletas, para que os seus atletas eles pudessem ter energia, força, né? Ânimo. Ou seja, era como se fosse um estimulante para eles poderem ter mais disposição nas corridas. E é igual à palavra de Deus. Quando eu deixo de ler a palavra de Deus, eu fico sem energia, eu fico meio cabisbaixo. Mas quando eu começo a ler a palavra de Deus, quando eu leio e me desfruto da palavra de Deus, eu vou tendo mais ânimo, mais energia. Por quê? Porque ela é apta para me ensinar. Ela é apta para me conduzir no caminho que eu tenho que andar. Então ela vai me ensinar, ela vai me disciplinar, ela vai me corrigir no que eu estou fazendo errado. E aquilo ali vai estimulando, vai me preparando para caminhar cada vez mais nos caminhos do Senhor. Então há uma semelhança muito grande em relação a isso. Uma outra semelhança em relação a isso, e aí eu vou botando os ingredientes. Então, como eu estou a dizer, se você está fazendo aí 1/3, 1/4, a receita correta de 600 gramas de cream cheese, você bota 1 copo de açúcar. Eu nunca boto 1 copo de açúcar porque eu acho muito doce. Então, eu sempre diminuo. E aqui eu vou botar 1/4 de açúcar. O açúcar que você quer, você coloca do seu jeito. Vou colocar um ovo. Vou colocar meia colher de mesa, né? Colher de sopa de farinha de trigo normal. Vou botar mais um pouquinho aqui. Ela ajuda a dar a consistência, a firmeza que nós precisamos. O açúcar, ela dá a doçura. O creme de leite dá a leveza. O ovo dá a liga. A farinha, ela dá a firmeza. E a baunilha, ela realça e dá o gosto. Na verdade, eu gosto de dizer que a baunilha é o ingrediente principal, porque é ela que realça. Queridos, aqui nós temos mais semelhanças à palavra de Deus. Quando nós nos unimos à igreja, quando nós deixamos o Espírito de Deus dar a liga, quando nós deixamos Deus dar a suavidade da sua palavra, a palavra de Deus a doçura, quando nós deixamos Cristo entrar na nossa vida, dar aquele aroma gostoso de caminhar nas coisas do Senhor.
Quando eu faço isso, eu estou me preparando. Lembra que eu falei da importância de lavar as mãos? Eu estou preparando o meu coração. E quando eu vou ler a palavra de Deus, eu sinto uma leveza, um entendimento maior das coisas do Senhor. Ah, mas eu escuto, eu faço isso, eu faço aquilo. Gente, é uma coisa que eu aprendi. Eu tenho muitos devocionais. Melhor dizendo, já li muitos devocionais. E os devocionais são bons, porque eles preparam. Mas chega um ponto que a gente precisa caminhar junto, eu e Deus. E uma coisa que eu tenho feito, eu tenho preparado todas as manhãs, ou tentado todas as manhãs, eu me sento à minha mesa, sozinho, leio a palavra de Deus e procuro ver o que Deus quer falar comigo através daquele versículo e vou anotando o que aquele versículo quer dizer e vou anotando aqui e deixando Deus conversar no meu coração. Deixo tudo de que eu já aprendi, de todos os ensinamentos das pessoas de lado. E com isso eu vou amadurecendo, me firmando nas coisas do Senhor. E isso eu vou levando uma leveza aos outros irmãos, para os irmãos junto comigo a gente pode se deliciar na palavra de Deus. Então, meus amados, nós daí temos um ponto. Deixa eu pausar aqui para não fazer tanto barulho. Já misturei. Olha como ficou cremoso. Você vai ver que, como eu usei açúcar mascavo, né? Ela é mais grossa, mas não tem problema, porque ela vai ao fogo. E aí, esses grãos eles vão se derreter e vão se incorporar mais na massa. Isso me lembra muitas vezes a gente pega uma pessoa bruta, uma pessoa mais carrascuda, mais sofrida, e ela entra na igreja e parece que ela ali não quer se misturar. Mas quando passamos pelas provas das coisas do Senhor juntos, né, aquilo vai derretendo e a gente vai andando cada vez mais no caminho do Senhor juntos e se misturando. Então, basicamente aqui já está pronto. Qual é o próximo passo agora? Agora eu vou juntar tudo. Quando nós estamos nessa leveza, né? Vou juntar, vou mudar um pouquinho a câmera, deixa eu pausar aqui. Então, eu já estou com a massa pronta. Eu vou juntar as massas agora. Essa primeira massa que eu fiz, veja só como ela está assim, bem unificada, tá vendo? Né? Junto com a manteiga. Agora eu vou colocá-la nas minhas formas. Como eu fiz uma receita pequena, eu vou colocá-las em formas, certo? Geralmente eu faço feito um bolo. Eu tenho um bolo, uma panela aqui de fundo falso. Aí eu boto ela e depois eu tiro. Eu vou colocar o forno. Vou ligar o forno 180, eu nunca sei os números, então eu só falo por falar mesmo. Vou pré-aquecer o fogo. E aí eu vou juntar agora essa massa. Primeira coisa, eu vou encher os meus copinhos, o fundo dos copinhos. Depois que eu encher os fundos dos copinhos, eu vou pegar um pouquinho da massa, que eu já coloquei, certo? E vou colocar um pouquinho da massa por cima. E isso aqui vai no fogo, vai no forno. E aí o que vai acontecer? Ele vai, como são pequenos, não deve demorar 1 hora, deve demorar em meia hora, 40 minutos. O importante é você olhar a
parte de cima. Quando a parte de cima estiver firme, você tocar nela e ela estiver firme, né? Não estiver saindo no seu dedo, você já vê ali que o seu cheesecake está pronto, você tira. E aí, em uma outra oportunidade, eu vou ensinar vocês a fazer geleia. Talvez ainda nesse vídeo eu ensino. Vou fazer a geleia. Eu mesmo faço a geleia e vou colocar a geleia por cima. E depois deixar na geladeira para descansar um pouco. Mas a gente vai ver isso mais adiante. Eu vou mostrar a vocês, tá certo? Então, coloquei no forno. E ele vai por mais ou menos meia hora aí. E aí eu vou mostrar a você como é que ele fica no final. Mas eu quero que para essa primeira parte do vídeo você entenda a importância da gente ler a palavra de Deus, desfrutar da palavra de Deus, porque quando eu faço isso, eu me preparo para as batalhas que estão por vir. Então, até a próxima parte do vídeo. Daqui a pouco a gente está de volta. Eu vou terminar de encher isso aqui, colocar no forno e mais tarde, depois de um tempo, a gente vai ver como está os nossos cheesecakes. Tá certo? Até daqui a pouco. E aí estamos de volta, né? Já se passou aí um bocado de tempo desde a hora que a gente colocou no fogo. Mas deixa eu te mostrar mais ou menos. É assim que ele fica. Esse aí ele já está frio, mas você vê que ele está firme em cima. Esse aqui está até melhorzinho. Vê como ele fica. Né? Como ele está frio, eu estou tocando direitinho. Mas se você ver essa ponta aqui, quando eu testei, ele veio grudado um pouquinho ainda. Então eu já deixei mais um tempinho. E aí, deixei mais um tempinho, toquei novamente e, né, ele estava firme e não estava grudando no meu dedo. Aí eu tirei, desliguei e deixei esfriar. E nesse tempo eu já fiz a geleia. Eu fiz geleia de morango, certo? Num outro vídeo eu vou mostrar a vocês como fazer a geleia. Mas aqui tá, olha como ele tá. Até com o formatinho do coração saiu direitinho. E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma colher e vou recheá-lo, né? Você não precisa dele, aí vai gosto de cada um, né? Colocar geleia em cima. Eu já fiz um pouquinho de bagunça aí, não tem nada não, estou na minha mesa, até mudei de lugar para facilitar a visão. Então, tá aqui. E aí eu vou preencher todos esses aqui. Esse aqui eu vou deixar dentro, que é até mais fácil de trabalhar. E aí a gente preenche e tá pronto. Lembrando que cheesecake, a função do cheesecake quando ele foi criado, o imperador, acho que era o imperador mesmo, da Grécia, ele usava disso para os seus atletas. Isso me lembra muito a importância da gente estar bem alimentados na palavra de Deus, desfrutando das bênçãos do Senhor. Aí você talvez pergunte, Jonathan, precisa preencher com geleia? Eu já vi com goiabada. Eu vou ser sincero, ele perde um pouquinho aquela essência, porque goiabada ela é muito doce. Então ela não pode ser muito doce. Se você quiser colocar em goiabada, você pode. Agora, desde que a goiabada ela não seja muito doce. Por quê? Porque aqui já tem açúcar demais. Então se fica doce com doce, fica meio enjoativo. Isso me lembra um pouco as pessoas quando
elas pregam a palavra de Deus, o que elas tendem a fazer? Elas tendem a dar um tom enjoativo à palavra de Deus. Ou você nunca ouviu, ou até mesmo já usou a expressão: tu é crente? E lá vem o crente de novo. Por quê? Porque a gente tende a dar um tom enjoativo à palavra de Deus. Às vezes a gente quer ser tão docinho, tão meiguinho, que a gente termina sendo mais um incômodo do que realmente deveria ser. Mas se nós pegarmos a palavra de Deus, lermos a palavra de Deus, desfrutarmos da palavra de Deus, ela é apto para nos dar uma energia, renovar a alegria, renovarmos a força e o ânimo para as coisas de Deus principalmente, mas na vida a gente tem um ânimo melhor. A gente tem uma bênção, a gente se sente melhor. É isso aqui. Tudo na medida certa. O doce na medida certa. O biscoito, o cream cheese, tudo aqui. Se você olhar direitinho, deixa eu ver, porque aqui dá para ver melhor desse lado. Essa parte aqui é o cream cheese. Essa é o biscoito. E ainda tem o recheio. Deixa eu só te mostrar mais uma aventura que eu fiz. Vou pegar aqui para vocês. Deixa eu pausar aqui o vídeo rapidinho e vou buscar para vocês. Lembra de semana passada, do último vídeo que eu falei sobre fugir das tradições. Fugir das... só ser assim. Bem, sobrou um pouquinho de massa, aí eu inventei de fazer cheesecake, que eu gosto muito, com um docinho de uma outra torta que eu gosto. Torta de limão. E eu fiz de dois jeitos. Um tá no forno ali ainda, mas o outro, olha que beleza. Clarinha do ovo em cima. E em vez de recheio de geleia de morango, eu fiz justamente com aquele recheio de torta de limão em cima. As que estão no forno, que eu vou até tirar daqui a pouco, elas têm um toque diferente. Elas têm, né, o meringue, que a gente chama de meringue, em cima. Elas não vão ter um recheio de morango de nada, mas o cream cheese está misturado com esse sabor da torta de limão. E aí nós vamos ver como saiu. Eu experimentei antes de colocar e ficou, rapaz, muito gostoso. Aquele azedinho do limão quebra a doçura. Isso me lembra da palavra de Deus, que quando diz: é doce como mel, mas amargo como favo, que desce rasgando, que dá-nos, vai limpando-nos por dentro. Assim é a palavra de Deus. Ela precisa ser assim. Trabalhar dentro de nós. Quando trabalha dentro de nós, ela se expõe maravilhosamente por fora. Então, eu espero que você gostou dessa receita. Espero que você goste. E até o nosso próximo Direto do Forno. Bom apetite!